Eu acho que essa música que eu pretendo tocar agora para vocês, ela é uma oração também. Amanheceu, nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Deus vai te honrar. Filho, Deus vai te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Meus queridos, essa música para mim é uma oração, tem uma mensagem maravilhosa, né? Uma mensagem de fé, e que Deus esteja nos abençoando neste momento aqui, né? Neste momento nosso de estudo. Para mim, o estudo é também algo sagrado, porque ele consegue mudar as nossas vidas, tá certo? O conhecimento é capaz de nos tornar pessoas melhores, e assim nós estamos aqui hoje para darmos sequência ao estudo da posse. Na verdade, nós vamos ficar especialistas em posse, um dos institutos mais difíceis do direito civil, tá certo? E hoje nós vamos tratar especificamente das formas de aquisição e das formas de transmissão e perda da posse. Olha, eu até coloquei lá na live, lá no anúncio, que nós iríamos falar das formas derivadas de aquisição da posse, dentre elas as formas simbólicas e fictas. Né? Nós vamos tratar desse assunto também de forma profunda e vai ficar muito bacana, porque o assunto, eu imagino que vocês tenham lido o material que eu disponibilizei, ele não é um assunto fácil. E por isso, por não ser fácil, é justamente o assunto muitas vezes escolhido pelas bancas examinadoras de concurso para cobrar em prova. Inclusive, eu já tenho aqui algumas questões que foram cobradas na prova da OAB. Como é, então, que se adquire a posse? Né? A gente vai adquirir a posse de duas maneiras. Ou seja, de forma derivada, de forma originária, melhor dizendo, e de forma derivada. São esses dois modos de aquisição da posse, que aparentemente é simples, mas nós vamos verificar que existem detalhes que devem ser observados. Olha, a doutrina, então, vem nos ensinar, né, que as formas originárias de aquisição da posse ocorrem quando não há dependência de translatividade, quando há um assenhoreamento autônomo da coisa, sem a necessidade, sem a intervenção de um terceiro. Não há o consentimento, por exemplo, de um terceiro. Tá certo? E esta é a ideia básica de formas originárias de aquisição da posse.
Já as formas derivadas de aquisição da posse ocorrem com a tradição, ou seja, elas são oriundas de um negócio jurídico, tá certo? De um negócio jurídico. Ocorrem principalmente pela tradição, que é pela sucessão por ato inter vivos e por causa mortes. Nós vamos explicar isso mais à frente, quando falarmos da sucessão da posse e da acessão da posse. Instituto interessantíssimo para a disciplina Direito das Coisas. Onde é que está, qual é a previsão legal das formas de aquisição da posse? A previsão legal a gente encontra entre os artigos 1204 a 1209 do Código Civil. Inicialmente, antes de falarmos dessas formas, dos exemplos das formas originárias e derivadas de aquisição da posse, eu preciso analisar com vocês os dois artigos iniciais. Quais são eles? Os artigos 1204 e o artigo 1205 do Código Civil. O artigo 1204 estabelece que como se adquire a posse. O Código Civil de 1916, ele trazia exemplos. Ele trazia um rol que dava a entender que aquele rol era taxativo de modos de aquisição da posse. O Código Civil de 2002, ele é feito, como nós sabemos, todo com cláusulas abertas, então ele não traz um rol. Ele não traz um rol. Então, os exemplos de formas originárias e derivadas de aquisição da posse ficaram a cargos da doutrina. Mas, e assim sendo, o artigo 1204 estabelece que adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício em nome próprio de qualquer dos poderes inerentes à propriedade. Olha, em nome próprio. Então, se a gente ler esse artigo aqui inicialmente, a gente pode achar que, na verdade, só se adquire a posse em nome próprio. Olha, não é possível adquirir a posse de outros meios? Sim. O artigo 1205, então, vai dizer, olha, é possível também adquirir a posse pela própria pessoa a quem pretende ou por seu representante. Então, o artigo 1205 permite que a posse seja adquirida pelo seu representante. O que seria o representante? Por mandato, por procuração, também é possível. Eu vou dar um exemplo hoje de como se adquire a posse por mandato, por procuração. O inciso 2º desse artigo 1205, ele complica um pouquinho. Porque ele diz também o seguinte, estabelece também o seguinte, que a posse também pode ser adquirida por terceiro sem mandato, dependendo de ratificação. Terceiro sem mandato, dependendo de ratificação. Professor, qual o exemplo que o senhor poderia nos trazer, então, desse terceiro sem mandato, dependendo de ratificação? Obviamente que esse dependendo de ratificação aí, é claro que pode se adquirir a posse, em razão do princípio da conservação do negócio jurídico, tá certo? E daí a gente já começa a entender que essa forma aí seria talvez uma forma derivada de aquisição da posse. Mas eu vou dar um exemplo para vocês, mencionando o gestor de negócios. Vocês lembram do que é gestor de negócios? Possivelmente já estudaram. Está lá entre os artigos 861 a 875 do Código Civil, gestão de negócios. O que seria um gestor de negócios? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagine uma situação de um vizinho, de um terreno que a pessoa compra. O que o brasileiro faz quando compra um bem imóvel? A grande maioria, por incrível que pareça, compra um terreno, compra... Um abraço aí para o professor Felipe, para os professores da FASB, compra um terreno e muitas vezes não registra aquele terreno. Sabe o que eles fazem? Eles compram, faz um contratozinho de compra e venda e acha que já é proprietário ou possuidor. E não é proprietário ou possuidor nessas circunstâncias. Por quê? A transmissão da posse da propriedade de bem imóvel, principalmente a propriedade de bem imóvel, se dá com a escritura e com o registro. Mas o exemplo que eu quero dar é de uma pessoa que comprou a posse de outrem, neste exemplo que eu estou mencionando aqui, comprou a posse de outrem e sequer foi lá ocupar a coisa. Às vezes tem brasileiro que compra, nós fazemos isso, e sequer celebra um contrato, faz apenas um contrato verbal. E aí não teve posse. Se ele não tomou conta da posse e fez apenas esse contrato e não ocupou a coisa, em tese, ele não teve a posse, pelo menos a posse direta não. Aí o que acontece? Nessa situação que eu estou mencionando aqui, o vizinho, percebendo que aquele terreno ali está com características de abandonado, começa então a cuidar daquele terreno, limpa o terreno,
limpa o terreno, coloca uma cerca no terreno até para proteger a sua propriedade, por uma questão de segurança. Olha, nessa situação que eu estou mencionando aqui, este vizinho, ele passou a ser um gestor de negócio, porque foi um ato unilateral dele. Foi um ato unilateral dele. Olha, se ele tivesse se comportando, viu, Emanuele, como se proprietário fosse desse terreno vizinho, ó, depois de passado 1 ano e dia, essa posse poderia ser adius ucapione. Ele poderia até, passado um lapso temporal de 15 anos, pleitear usucapião. Mas no exemplo que eu estou dando, ele não está se comportando como proprietário. Ele está apenas cuidando do terreno vizinho. Ele é, nessa situação específica, um gestor de negócios. E esse gestor de negócios, obviamente, se o dono chegar e ratificar isso, que é por terceiro sem mandado dependente de ratificação, se ele confirmar isso, essa posse também é uma posse legítima e com todos os caracteres para o ajuizamento das ações possessórias, tá certo? Onde é que está previsto isso? Que eu mencionei, esse exemplo aqui que eu mencionei, a gente encontra isso na gestão de negócios no artigo 873. O artigo 873, então, estabelece que a ratificação pura e simples do dono do negócio retroage ao dia do começo da gestão e produz todos os efeitos do mandato. É como se, neste caso, tivesse um mandato também, uma procuração. Depois, obviamente, da ratificação. Tá certo? Eu penso que a gente entendeu aí como é que é esse terceiro sem mandato que admite-se ratificação depois. Eu já vi uma questão dessa, inclusive, na prova da UAB. Meus queridos, quais são as formas originárias, então, de aquisição da posse? Eu comecei até a falar na live anterior e vou retomar aqui para vocês. As formas originárias ocorrem geralmente pela apropriação do bem. O que é a apropriação? É uma apreensão da coisa mediante ato unilateral do adquirente, né? Desde que, obviamente, subordinado às teorias possessórias. E esse ato unilateral, essa apreensão ocorre de algumas maneiras, dentre elas as res nullius. O que é res nullius? Res nullius é coisa de ninguém. Coisa de ninguém. Existem coisas que não pertencem a ninguém, por incrível que pareça, existem ainda. Vou dar 2 exemplos aqui para vocês. Um seria do peixe. Alguém que pesca um peixe em alto mar, ele está aí, portanto, adquirindo uma coisa de ninguém. Uma coisa de ninguém. Um outro exemplo que nós temos seria da caça, né? Um caçador, ele arma uma armadilha, prepara uma armadilha, e aí um arapuca, né, consegue pegar um pássaro, um animal. Neste caso, ele também tem a posse. Ele passa a ter a posse por meio das res nullius. Só lembrando que a caça, né, tem que ser feita respeitando as normas de direito ambiental. Tá certo? Eu só trouxe aqui um exemplo. Tem que respeitar a fauna e a flora, né? A flora também, porque às vezes para caçar a pessoa acaba destruindo as áreas de APP, a vegetação nativa. Então, a doutrina sempre faz essa advertência e cabe a mim também advertir, né, vocês sobre isso, sobre o respeito às normas ambientais. Uma outra forma originária de aquisição da posse ocorre pelas res derelictas, ou res derelicta. O que são res derelictas? São coisas abandonadas. Um exemplo de coisa abandonada seria um sofá abandonado na calçada. Um sofá abandonado na calçada é um exemplo. E aí, imagine que alguém, um proprietário, tem um sofá e comprou um outro melhor. Ele pega aquele sofá, então coloca na calçada da sua residência, né? E aí uma outra pessoa passa e retira e leva aquele sofá para casa e até faz uma restauração. Aquela pessoa adquiriu a posse também. A posse originária, desprovida de qualquer vício. Esses 2 exemplos, inclusive, a gente pode encontrar, pode depreender esses 2 exemplos da redação do artigo 1263 do Código Civil. Tá certo? Que fala especificamente das formas de aquisição da propriedade móvel. Assim estabelece o artigo 1263. Quem se assenhorear de coisa sem dono, para logo lhe adquire a propriedade. Os 2 exemplos que eu mencionei não são coisas sem dono? Olha, se eu estou falando que uma res nullius é sem dono. Res derelicta é abandonada, também não tem dono. Uma outra maneira originária de adquirir também a posse é pelos bens obtidos por violência ou clandestinidades após cessados. Olha, o direito ele não protege aos que dormem. Nós sabemos disso. Então imagine que uma pessoa ela tem a sua posse perdida por um ato violento,
ou por um ato clandestino, né? Ele tem um imóvel, alguém adentra no seu imóvel violentamente e essa pessoa queda inerte. Não toma as medidas judiciais cabíveis, que eu já mencionei na live anterior. Ou seja, faz uso da posse ad interdicta, ao ajuizamento das ações possessórias, que são 3. Ou até mesmo faça o manejo do interdito proibitório. Ou até mesmo a legítima defesa da posse. Ele, através da sua força física moderada, repele aquela pessoa ali. Se ele não conseguiu fazer isso e quedou inerte, passou 1 ano e dia, a partir daí já começa a contar o prazo para a usucapião, para a posse ad usucapione. Tá certo? Então a pessoa também adquire a posse, mesmo nesses exemplos que eu mencionei aqui, de forma violenta e clandestina. Tá certo? Ou seja, mesmo com má fé, mesmo de forma injusta. Tá bom? Uma outra forma de aquisição da posse, de forma originária também, é pelo exercício do direito. O que seria o exercício do direito? A doutrina traz o exemplo clássico, viu? A doutrina traz o exemplo clássico da servidão aparente de uso. Olha, a pessoa, ela tem um hábito. O que é uma servidão, meus queridos? A servidão é um direito real. Está lá no rol do artigo 1225 do Código Civil. Tá certo? Nós vamos estudar a propriedade, a superfície e depois a servidão. A servidão, ela encontra previsão tanto a partir do artigo 1378 do Código Civil. Mas a pessoa só adquire servidão de 2 modos. Através de um negócio jurídico, tá certo? Através de um negócio jurídico, ou seja, manifestação da vontade, ou de disposição de última vontade, que seria um testamento. Esses são os modos de adquirir a servidão. Aí suponhamos, mas tem um terceiro modo, que é aquela pessoa que começa a passar, mesmo sem isso aí, ele começa a passar todo dia naquele local, uma passagem. Ele tem uma passagem ali para facilitar o seu acesso à via pública. Porque o que acontece anteriormente? Às vezes ele até tem uma passagem que é muito longa, e esta passagem ali no imóvel do vizinho, imagine uma propriedade rural, torna ali o acesso mais rápido. Ele começa a passar. Atravessa aí o prazo de determinado lapso temporal, vamos colocar de 20 anos, 10 anos, essa posse passa a ser usucapione. Essa posse da servidão de uso pode lhe dar direito depois de pleitear esta usucapião também. Pleitear essa usucapião pode ser tanto judicial quanto extrajudicial. Este é um outro exemplo das formas de aquisição originária da posse. E aí, meus queridos, o que mais nos interessa hoje é falarmos aqui das formas derivadas de aquisição da posse. Porque é aqui que a doutrina complica um pouco, mas o professor está aqui justamente para descomplicar, tá bom? Olha, a forma derivada de aquisição da posse, ela vai ocorrer com a tradição. Ela vai ocorrer com a tradição e, portanto, a gente já pode entender que requer a existência de uma posse anterior. Porque se está tendo a tradição, alguém tinha a posse e ela está aí passando essa posse para outra pessoa através de um negócio jurídico, tá bom? E a doutrina vai dizer que há 3 espécies de tradição. Há 3 espécies de tradição. Quais sejam, né? A tradição real, tá lá na obra de Carlos Alberto Gonçalves, também na obra de Flávio Tartucci, tá certo? E diversas outras obras, a obra da Maria Helena Diniz, do Caio Mário da Silva Pereira, tá certo? Então a doutrina vai dizer que há 3 espécies de tradição. Quais sejam? A tradição real, a tradição simbólica e a tradição ficta. E o que é difícil agora, aparentemente é difícil a gente fazer essa distinção. Ó, tem tradição real, simbólica e ficta, mas eu vou explicar de uma maneira aqui que fica bem mais fácil de entender. A doutrina, isso aqui inclusive, meus queridos, já foi também cobrado na prova da UAB. A doutrina se divide entre a classificação feita por Orlando Gomes, tem 2 doutrinadores aí, Orlando Gomes, que era um baiano, e pelo Washington Monteiro de Barros, tá certo? Eu vou explicar aqui a classificação feita por Washington de Barros Monteiro, porque é a classificação que o Flávio Tartucci se filia, e também a classificação que dá para extrair que o Carlos Roberto Gonçalves também se filia. Mas as duas, o que mais importante em fazer essa distinção é entender os institutos. E quais são os institutos que a gente precisa compreender hoje? Primeiro deles, a tradition longa mano,
Traditio longa mano, uma expressão em latim, tá certo? A traditio breve mano e o constituto possessório. Você entendendo isso, você vai certamente acertar qualquer questão da prova da OAB ou de concurso atinente à questão, tá bom? Olha, o que seria então a traditio breve mano? Traditio breve mano é o longa mano. Lembra que o juiz fala isso em sala de aula? Às vezes o juiz fala, ó, o oficial de justiça vai aonde? Eu não posso ir. Então o oficial de justiça é o longa manos do juiz. Ele vai aonde o juiz não pode ir. Então o ato do oficial de justiça não pode deixar de ser descumprido, tendo em vista que este ato é o próprio juiz, é a ordem do juiz, né? É o poder do Estado determinando que ele seja cumprido ali, tá certo? Então, a tradição longa mano para os negócios jurídicos vai funcionar do mesmo jeito com o exemplo que eu vou mencionar aqui. Olha, o que é o tradição longa mano, então? Que aqui nós estamos falando especificamente da tradição simbólica, tá bom? O tradição longa mano seria a situação em que o alienante entrega o bem a um terceiro de acordo com as suas ordens ou instruções do comprador. O alienante, ou seja, o vendedor, ele vai entregar o bem a um terceiro. Ele deveria entregar para quem? Para o comprador. Se ele é vendedor, ele vai entregar para o comprador, mas ele, nesse caso, ele vai entregar para um terceiro, mas de acordo com as ordens e instruções do comprador, tá certo? De acordo com as ordens e instruções do comprador. Professor, se eu tenho exemplo? Claro que eu tenho. Então, do tradição longa mano, obviamente eu tenho exemplos. Isso aí é chamado de tradição simbólica, tá certo? Segundo o Washington Monteiro de Barros, um exemplo de tradição simbólica é justamente a tradição longa mano. Ocorre também a tradição longa mano por um ato representativo da transferência, como por exemplo, quando você vai comprar uma casa ou um carro, a pessoa te entregou a chave da casa ou do carro, ali já aconteceu a tradição simbólica, a partir dali você já tem a posse, tá certo? Agora eu vou dar um exemplo aqui de tradição longa mano para vocês. Um exemplo que aconteceu comigo, tá bom? Eu tenho uma amiga que queria comprar um terreno aqui na Bahia. Essa amiga minha mora em São Paulo. E ela chegou aqui na Bahia e verificou um determinado município da Bahia, de praia, né, um litoral. E ela verificou um terreno que ela gostou. Olha, gostou do terreno, acordou com o vendedor o preço. E aí, imediatamente, durante a celebração desse negócio jurídico, essa minha amiga teve que sair urgentemente aqui da Bahia. Ela teve que retornar para São Paulo. Minhas queridas e meus queridos, né? Olha, ao retornar para São Paulo, ela obviamente não queria desistir do negócio. O que ela fez? Ela celebrou uma procuração, um mandato comigo. Me pediu orientação. Eu falei, você simplesmente faz uma procuração me dando poderes para que eu possa celebrar um negócio jurídico. Tá certo? Para que eu possa celebrar esse negócio jurídico em seu nome. E assim foi feito. Nós fomos lá no tabelião, fizemos uma escritura pública, me dando poderes para celebrar um negócio jurídico. E ocorreu, eu fui lá, né, assinei a escritura em nome dela, ela obviamente efetuou o pagamento, assinei a escritura em nome dela peguei essa escritura e levei para o cartório de registro de imóveis. Olha, neste período, ela não teve a posse ainda da coisa. Ela não teve qualquer posse na coisa, mas pelo fato de ter ocorrido aí o tradição longa mano, ou seja, a minha mão foi aonde a mão dela não poderia ir, vez que ela estava lá em São Paulo. Se este imóvel for invadido, ela pode aí fazer o manejo das ações possessórias. Fazer o manejo aí das ações possessórias. Tá bom? Olha, onde é que eu encontro uma previsão disso no Código Civil? Está no artigo 529 do Código Civil. O artigo 529 do Código Civil. Então, no artigo 529 do Código Civil, que estabelece a venda sobre documentos. Na venda sobre documentos, a tradição da coisa é substituída pela entrega de seu título representativo e de outros documentos exigidos pelo contrato ou no silêncio deste pelos usos. Olha, neste exemplo que eu mencionei aí, a tradição foi substituída por um título representativo, que foi uma escritura pública assinada por mim. Tá certo? Que foi uma escritura pública assinada por mim. Então isso aí é um exemplo de tradição longa mano e tem previsão legal no artigo 529 do Código Civil, que é a venda sobre
documentos. Ela é uma venda efetuada por meio de um título representativo. Neste caso, foi uma escritura pública assinada por mim. Professor, ainda tem outro exemplo? Tem. Tem um outro exemplo de, vamos imaginar uma situação de uma pessoa que está aqui em Teixeira querendo adquirir um produto lá em São Paulo. Lá no município de São Paulo. Ele faz a compra, às vezes até pela internet, e faz um contrato com o caminhoneiro para que aquele bem seja trazido para Teixeira. Isso aí também, o caminhoneiro está fazendo aí o papel do longa-manos. Ocorre aí, neste caso, também o tradício longa-mano. Tá certo? Olha, o exemplo que a doutrina, a previsão legal melhor, a gente vai encontrar isso no artigo 494 do Código Civil. Olha se não encaixa perfeitamente ao que eu mencionei aqui, a questão do caminhoneiro. Olha, se uma coisa for expedida para lugar diverso, por ordem do comprador, por sua conta correrão os riscos, uma vez entregue a quem haja de transportá-la, salvo se das instruções dele se afastar o vendedor. Obviamente que se o vendedor, neste exemplo que eu estou mencionando, pegar a coisa e entregar para um caminhoneiro diverso, aí neste caso o vendedor ele continua respondendo. Agora, mesmo se acontecer aí, se essa coisa perecer, se perder, o comprador aqui de Teixeira ele já é possuidor e ele já é responsável. Ele já é responsável por todos os efeitos que acontecer com essa coisa, tá bom? Por todos os efeitos jurídicos. Olha, a tradição ficta, então eu falei aí da tradição simbólica e os exemplos que eu dei aí foi do tradício longa-mano. A tradição ficta ela vai aparecer de dois modos, segundo Washington de Barros Monteiro, que é a classificação seguida aí por Flávio Tartucci e Carlos Roberto Gonçalves. A tradição ficta ela vai se dar por presunção, como na tradição breve mano e também no constituto possessório. Constituto possessório, olha a expressão constituto possessório. É um termo jurídico que aparece algumas vezes na jurisprudência do STJ e eu já vi também sendo cobrado na prova da OAB. Tá certo? Um exemplo aí de tradição breve mano, que eu vou dar aqui para vocês, ocorre quando a pessoa ela possuía a coisa em nome alheio e passa a possuir em nome próprio. Ela possuía em nome alheio e passa a possuir em nome próprio. Um exemplo muito simples é aquela situação em que há um locatário, ele locou o imóvel, está ocupando aquele imóvel. Quando ele está ocupando, obviamente que esse contrato de locação ele é oriundo de um direito pessoal, ou seja, de um direito obrigacional. Ele está ocupando a coisa e ali ele resolve então comprar a propriedade. Comprar a propriedade, o proprietário está vendendo e ele resolve adquirir a propriedade também. Olha, ele antes tinha somente a posse direta da coisa e ele passa também a ter a posse plena. Ele passa a ter a posse plena. Ou seja, ele reuniu, né, na sua mesma pessoa a posse direta e a posse indireta da coisa, tendo aí a posse plena. Tá certo? E o que é o constituto possessório? O constituto possessório é o oposto do tradício breve mano. Não tem nada a ver com tradício longa mano. É o oposto. Ocorre quando a pessoa possuía em nome próprio e passa a possuir em nome alheio. E aí é que está o problema. Talvez o instituto mais difícil da gente entender hoje seja o constituto possessório. Porque a cláusula constitute, ou constituto possessório, não se presume. Tá certo? Ela tem que constar no título específico, seja na escritura ou em um documento, ou em um contrato, por exemplo. Mas geralmente ela tem que aparecer na escritura. Olha, um exemplo que eu vou dar aqui para vocês é de uma pessoa que também ela é proprietária de um imóvel e resolve alienar. Só que ela quer alienar aquele imóvel, mas pretende continuar na posse da coisa, morando ali, por um determinado período. Por um determinado período. Tá certo? Vamos dar um exemplo aí do prazo. Suponhamos que ela queira ficar ali por um ano. Por um ano ocupando a posse da coisa. Olha, neste período, é possível que ela coloque isso no contrato de transferência da venda, ou seja, na escritura pública. Ela precisa constar isso tanto para proteger o comprador. Porque, imagine, o comprador, neste caso, ele não tem posse. Ele não tem posse nenhuma. Tá certo? E se não constar essa cláusula, dando-lhe a posse,
é possível que ele vá ter problema depois. E já teve problema, inclusive, já constando a cláusula, imagine quando não consta, né? Tem vários casos que chegam ao STJ. Então, qual seria o exemplo, então? Olha, eu possuí a coisa em meu nome, porque eu sou proprietário, e agora eu vou passar a possuir em nome alheio, em nome de outrem. Isso acontece tanto no constituto possessório quanto no usufruto, em nome de outrem. Como que isso vai ocorrer? Você vai colocar uma cláusula constituinte estabelecendo o prazo que você vai ficar ali no imóvel. Aí eu vou ficar um ano. Vou ficar um ano por quê? Ah, porque eu tenho um outro imóvel que eu estou construindo. Tá certo? E até vou vender o imóvel mais barato por causa dessa cláusula, né? Que eu vou ficar ali ocupando a posse por um ano. E a cláusula constituinte, ela vai dar a posse indireta para o comprador. O comprador que não tem posse fática nenhuma, a gente sabe que posse é fato, ele vai ter a posse também, só que a posse indireta, por meio dessa cláusula constituinte. Professor, onde é que está prevista essa cláusula constituinte? A cláusula constituinte, só uma coisa que eu quero observar aqui para vocês, antes de falar onde é que está prevista, lá no artigo 1267, é que essa cláusula constituinte ou constituto possessório é chamado também por alguns doutrinadores de posse civil ou posse jurídica, tá certo? Posse civil ou posse jurídica. Olha o exemplo que está lá na obra de Carlos Roberto Gonçalves, dentro daquele material que eu passei para vocês. Exemplifica-se com o constituto possessório. A vende sua casa a B, mas continua no imóvel como inquilino. Não obstante, B fica sendo possuidor da coisa, posse indireta, mesmo sem jamais tê-la ocupado fisicamente, em virtude da cláusula constituinte. Essa cláusula constituinte jamais se presume, ela tem que ser escrita, tá certo? Ela tem que ser escrita e ela encontra previsão legal no artigo 1267, parágrafo único. Ó, subtende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório, tá certo? Quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa que se encontra em poder de terceiro, ou quando o adquirente já está na posse da coisa por ocasião do negócio jurídico, tá certo? Por ocasião do negócio jurídico. Olha, a gente lê esse parágrafo único, se não tiver antes a informação que eu passei para vocês, possivelmente a pessoa não entende nada, tá certo? Então, com o exemplo fica melhor para entender esse parágrafo único do artigo 1267. Assim também aparece num enunciado 77 da primeira jornada de direito civil, que a posse das coisas móveis e imóveis também pode ser transmitidas pelo constituto possessório, tá certo? Pode ser transmitida pelo constituto possessório, dada a relevância do instituto, tá certo? Então, basicamente, o instituto possessório aparece em várias jurisprudências do STJ, inclusive naquela que eu mandei para vocês, que consta especificamente, que cuida especificamente da teoria objetiva do IERG, tá certo? Mas ali está versando justamente sobre um conflito envolvendo a cláusula constituinte, tá certo? E aquela pessoa, ela pode fazer um manejo das ações possessórias também. Meus queridos, feitas essas colocações aí, eu já vou mudando um pouquinho de assunto, mas aqui sempre falando da prova, das formas derivadas de transmissão da posse. Então, nós temos duas formas de transmissão da posse também. Quais são elas? A successio possessionis e accessio possessionis. Accessio possessionis, tá certo? A successio possessionis aparece no artigo 1206 e 1207 do Código Civil, tá certo? O artigo 1207 vai falar dos dois institutos, tá bom? O que é a successio possessionis? É a sucessão na posse. E aí aplica-se aquele princípio que eu falei lá para vocês em sala de aula, que é lá do direito das sucessões, mas eu mencionei para vocês quando estava explicando uma das características dos direitos reais, que é a perpetuidade, e alguns direitos reais que possuem essa característica, tá certo? A posse, isso encontra previsão, então, a successio possessionis, ou a sucessão na posse, encontra previsão nos artigos 1206 a 1207 do Código Civil. Olha o que estabelece o artigo 1206. A posse transmite-se aos herdeiros ou legatários do possuidor com os mesmos caracteres. É óbvio que vai transmitir com os mesmos caracteres. Olha, se um possuidor ele tinha uma posse oriunda de ato clandestino ou precário e se tornou decújo, faleceu, essa posse vai ser transmitida aos herdeiros com o mesmo vício.
Tá certo? Se a posse antes era justa, ela também vai ser transmitida com esta característica, tá certo? Com essa espécie, né? Como essa espécie de posse, ou seja, uma posse justa. É óbvio que ela vai transmitir com os mesmos caracteres. Essa ideia de sucessão na posse, ou successio possessionis, aplica-se, portanto, o princípio da Saizine, que eu mencionei para vocês, mas vai ficar melhor para a gente entender fazendo a leitura do artigo 1207 do Código Civil. O artigo 1207 do Código Civil estabelece que o sucessor universal continua de direito na posse de seu antecessor. Professor, o que é sucessor universal? O sucessor universal é o herdeiro, tá bom? É o herdeiro. A título de exemplo, para ficar bem mais claro aí, a gente vai entender como sucessor universal o herdeiro. E o artigo 1207, ele vai trabalhar a segunda parte, que é a cessão na posse. Ao sucessor singular, é facultado unir a sua posse ao do antecessor para efeitos legais. Tá certo? Então, Orlando Gomes, ele explica de forma bastante didática esse artigo 1207 da seguinte forma. Olha, para o Orlando Gomes, a primeira parte está falando da sucessão. E a segunda parte está falando da união da posse. Então, quando a gente lê assim, ó, sucessor universal, estou falando de sucessão, estou falando de herança, tá certo? De herança. A pessoa está adquirindo a posse, ela está sendo transmitida pela herança. E sucessor singular, estou falando de união da posse, a cessão da posse. E assim o Orlando Gomes, então, explica para a gente, ó. Sendo a título universal, a sucessão. Sendo a título singular, a união. Isso aí está lá na obra do Flávio Tartucci e do Carlos Alberto Gonçalves. Tá certo? Então, há dois tipos de sucessão, né, meus prezados? Há dois tipos de sucessão. A sucessão universal, que ocorre nos casos de herança, né? Que ocorre nos casos de herança. E a sucessão singular, que vai ocorrer nos casos de compra e venda. Que a pessoa, ela compra a posse do antigo possuidor. Agora, a cessão na posse, ela consiste no cômputo do tempo do proprietário ou possuidor anterior, que deve ser somado ao tempo de posse exercida pelo proprietário ou possuidor subsequente. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagine, vou dar um exemplo até de uma posse injusta, tá certo? Imagine que a pessoa adquiriu um imóvel, adentrou em um imóvel de forma clandestina. Tem uma casa lá na praia, ele de forma clandestina, na surdina, entrou à noite, conseguiu fazer uma chave, né? E conseguiu adentrar no imóvel e começou a morar ali, foi ficando 1 ano, 2. Os vizinhos perguntam, de quem essa casa aí é sua? Ele diz, sim, eu comprei essa casa, estou morando aqui. Aí passa-se 1 ano, passa 2, 3, 4, 5, 8 anos. Passou-se 8 anos. O proprietário não apareceu. Por alguma razão, o proprietário não apareceu. Sabe o que essa pessoa que está ocupando faz? Resolve, então, alienar essa posse dele, que aí já passou a ser posse. Passou 1 ano e dia. Não houve o manejo dos interditos possessórios. Não houve nenhuma requisição daquela coisa, né? A pessoa não procurou através do Poder Judiciário, não fez a legítima defesa da posse. Neste caso aí, aquele que começou de forma clandestina, sendo apenas um mero detentor, passou a ser possuidor. Passou aí 1 ano. Sabe o que ele faz? Ele resolve alienar. Aliena para um outro. Aí o outro compra essa posse, mesmo sabendo que essa posse, ela é uma posse de má fé, é uma posse injusta, é uma posse clandestina. Mesmo sabendo, ele vai lá e compra e fica lá. Eu dei o exemplo de 8 anos e fica lá mais 7 anos. Mais 7 anos. Meus queridos, passou-se o prazo de 15 anos. Ele pode pleitear a usucapião. Ele pode pleitear pela usucapião extraordinária a propriedade. O outro que comprou a posse. Mesmo essa posse sendo injusta. Tá certo? Olha, o enunciado 494 da Jornada de Direito Civil, da 5ª Jornada de Direito Civil, vai estabelecer aí que o princípio da continuidade da posse, ela não tem caráter absoluto. Tá certo? Não tem caráter absoluto. Ó, se a pessoa está comprando uma posse injusta, com caracteres injustos, ela vai somar com as mesmas características a nova posse. Tá certo?
Se a posse é justa, ela vai acontecer a mesma coisa. Vai somar com os mesmos caracteres de posse justa. É assim que estabelece, então, o enunciado 494 da Jornada de Direito Civil. A faculdade conferida ao sucessor singular de somar ou não o tempo da sua posse de seu antecessor não significa que, ao optar pela nova contagem, estará livre do vício objetivo que maculava a posse anterior. Olha, observação para vocês. Leiam os enunciados que eu estou mencionando aqui da Jornada de Direito Civil. Inclusive, esse accessio possessiones que eu mencionei aqui, ela não se aplica a todas as modalidades de uso capião, não. Apenas a algumas, tá certo? É assim que estabelece o enunciado 317 da Jornada de Direito Civil. O enunciado 317, tá certo? Não vai se aplicar, por exemplo, a modalidade de uso capião constitucional e modalidade de uso capião urbano. Só para chamar a atenção que quando nós formos estudar o uso capião, a gente já vai adentrar com essas informações aqui interessantes, tá bom? Meus queridos, então, feitas essas observações todas aqui, eu só vou terminar a live de hoje. Não sei por que meu ar-condicionado, que gela tanto, hoje resolveu complicar comigo, viu? Eu acho que eu demorei a ligar, eu deveria ter ligado um pouquinho antes. Peço até desculpa a vocês aí, tá certo? Então eu vou encerrar a live de hoje falando aqui das formas, agora que ele começou a gelar, da luz, ó, vai entender, né? As formas de perda da posse. Olha, as formas de perda da posse também não há aí um rol, tá certo? Um rol taxativo de formas de perda da posse, tá certo? Isso encontra previsão legal entre os artigos 1223 a 1224 do Código Civil, tá certo? 1223 e 1224 do Código Civil. E quando é que se perde a posse? Olha, muito simples perder a posse, pelo abandono, né? Pelo abandono da coisa, aí faz surgir a res derelicta. Pela tradição, se a pessoa está vendendo, obviamente ele está entregando a coisa para outra, ele está perdendo a posse. Pela perda da própria coisa, imagina que aquela coisa quebrou, um celular que quebrou, né? Que sofreu aí algum dano, você perdeu o celular e pela posse de outro. Outros exemplos, agora um exemplo complexo que vocês não vão esquecer, que às vezes eu coloco em prova e o aluno erra, é este aqui, ó. Perda da posse pela inalienabilidade. Aí vocês vão lá com aquele exemplo que vocês já estudaram, não tem nada a ver com o que vocês já estudaram anteriormente. Pela inalienabilidade. Ó, a perda da posse pela inalienabilidade vai ocorrer quando aquela coisa é colocada fora do comércio por alguma razão. Ou por motivo de ordem pública, ou por motivo de higiene, de moralidade ou segurança pública. Um exemplo que a pessoa perde a posse pela inalienabilidade, ou seja, ela não pode ser mais alienada, quando, por exemplo, o produto está vencido. O produto com prazo de validade vencido em um supermercado. O dono do supermercado aí, ele perde a posse desse bem e não pode alienar. Inclusive, quando a vigilância sanitária chega ali, ela pode, inclusive, pode até aplicar uma multa, né? Fazendo uso aí do poder de polícia e aplicar uma multa. Esse produto, obviamente, deve ser colocado logo fora do comércio, tem que ser recolhido e descartado. Então, olha, pela inalienabilidade é quando o bem é colocado fora do comércio. Por quais motivos? Motivo de ordem pública, de moralidade, de higiene ou segurança pública. Tá certo? Quando o produto está vencido. Ficou claro? Pela inalienabilidade. Eu acho que eu até vou colocar na prova de novo. Eu já vi professores colocando, já vi isso na prova da OAB e é possível que apareça de novo em alguma prova, tá bom? Outra forma de perda da posse é pelo desuso. Você tem a coisa e não usa. Um exemplo clássico que a doutrina traz é pelo desuso da servidão predial. Pelos desuso da servidão. Lembra que eu dei o exemplo da servidão lá no início, que é o direito real? Olha, a pessoa, ela tem uma servidão, ela adquiriu uma servidão até através de um contrato, foi lá e registrou, fez a escritura e registrou, mas ela não usou. Não usou em nenhum momento. Neste caso, passou-se o prazo de 10 anos. O proprietário do prédio serviente pode recolher essa servidão, tá certo? Pode retirar essa servidão do outro, pode pedir o cancelamento desse registro lá no cartório de registro de imóveis, pode solicitar isso, tá certo? Então, pelo desuso, onde está previsto isso? Professor, está previsto no artigo 1389 do Código Civil. O professor Humberto até deu um exemplo desse artigo lá na live dele, eu verifiquei, tá bom? Olha, também se extingue a servidão, ficando ao dono do prédio a faculdade de fazê-la cancelar mediante prova da extinção,
pelo não uso durante 10 anos contínuos. Olha, só 2 exemplos da perda da posse que são mais complexos aí. Primeiro, pela sua inalienabilidade, tá certo? Pela sua inalienabilidade, quando o bem é colocado fora do comércio. E o segundo é pelo desuso, tá certo? Olha, o ar-condicionado começou a gelar agora, vai entender, né, meus queridos? É bom que a gente faz humor com isso, né? Agradeço a todos, então, pela presença aí da live. Ela vai ficar gravada. Se eu não ficar muito feio, né, suado, eu vou deixar essa live gravada, tá bom? Agradeço a todos. Tenham um final de semana abençoado, tá bom? Fiquem com Deus.